Deus abençoe você, sua família, os planos, os propósitos e os sonhos que Ele colocou em seu coração. Espírito Santo de Deus, eu oro clamando pela tua pessoa, pela tua presença. Visita-nos, Senhor, a mim e cada um dos meus irmãos em nosso lar. Coloco diante do Senhor todos os que estão inscritos nesse canal, todos os que estão participando desse propósito. É chegado um novo tempo, é hora do teu povo se apropriar de novas oportunidades, portas abertas, grandes negócios, grandes conexões. Te louvamos, te agradecemos. Estamos aqui para receber de ti a chave, o poder para este dia, em nome de Jesus. Grandes mudanças requerem de nós uma grande atenção e uma transformação mental. O reino de Deus é um reino de abundância, no qual Deus nos chama a atenção para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Quando estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, a prosperidade, a abundância é subproduto de estarmos buscando a justiça de Deus. E nós precisamos distinguir que esta busca é uma busca individual. Pelo nosso sucesso, vamos atrair pessoas perto de nós para se juntar a nós nessa busca. Vamos atrair nosso cônjuge, vamos atrair nossos filhos, vamos atrair nossos sobrinhos, vamos atrair pessoas no nosso ambiente de trabalho para junto conosco buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas continua sendo uma busca individual pela justiça. Não somos chamados por Deus para entrar no mundo como policiais, como aqueles que estão pegando a palavra de Deus e usando ela como fita métrica para estar medindo o outro. Você é menos espiritual, você é mais espiritual. Você está mais dentro do reino, você está menos dentro do reino. A palavra de Deus não é para me servir de chicote para punir a outra pessoa. Não é para escantear a outra pessoa. A palavra de Deus ela é para servir, para transformar a minha própria vida. Como também para me deixar alerta para não cair em armadilhas. A justiça de Deus ela é excelente, ela é formidável. Mas precisamos mergulhar na palavra de Deus para entender a justiça de Deus. A justiça de Deus é infinitamente superior ao que eu e você podemos chamar de justiça. E quando queremos viver a justiça do nosso jeito, nós vamos errar. Isaías 64:6 nos explica que por causa do pecado todos estamos corrompidos. E a corrupção que o pecado faz em nós faz com que os nossos atos de justiça pareçam com trapos imundos. Trapos imundos que a palavra de Deus aqui está falando, você me dê licença para eu lhe explicar o que é que é. Naquela época não existia absorvente. As mulheres elas pegavam panos, dobravam eles e usavam eles na época da menstruação. Iam tirando aqueles panos e colocando novos panos. Para você que é mulher, sabe muito bem como funciona o fluxo menstrual. E qual é o cheiro que fica no absorvente? Imagine o cheiro que ficava naquele pano que servia do trapo da mulher na época da menstruação. A palavra de Deus está dizendo que a minha justiça, a sua justiça, a justiça de todo ser humano é como aquele pano fedido. Aquele pano nojento, aquele pano que a única pessoa que tem coragem de levar ele para lavar é a pessoa que é dona do pano. Ninguém mais tem coragem de pegar naquele pano. Isto significa que eu e você somos chamados a mergulhar na justiça de Deus, a mergulhar na compreensão do que Deus traz para nós de justiça, a permitir que a palavra dele entre na nossa mente, em primeiro lugar, por sermos seres racionais, e vá percorrendo todo o nosso ser, tome conta das nossas emoções e passe a dominar a nossa maneira de agir, os nossos comportamentos. Não podemos nos tornar pessoas repugnantes, não podemos nos tornar aquelas pessoas que são as mais santanas de todas e que colocam todas as outras num altar imundo ou todas as outras num altar e um pedestal tão alto que passamos a idolatrar. Não funciona assim. Teve uma época da minha vida que eu precisei entrar na palavra de Deus para estudar o que era sabedoria. Eu queria uma transformação na minha vida, no meu casamento, e a palavra de Deus no livro de Provérbios fala que a mulher sábia edifica o seu lar.
Eu lia todas as coisas que o livro de Provérbios traz como sabedoria, mas eu não aprendia, eu não absorvia, até o dia que eu entendi, porque eu não estava absorvendo. Eu lia lá, o justo faz tal coisa e é sábio, o perverso faz tal coisa e é maligno. Eu já me colocava na situação do justo e nem lia qual era o comportamento que ele estava atribuindo ao perverso. A partir daquele dia que o Espírito Santo deu esse estalo, eu comecei a ler qual era o comportamento do perverso, analisar a minha vida, se eu estava tendo aquele comportamento. E eu passei a perceber que eu vinha me comportando como a Bíblia diz que o tolo se comporta. O tolo faz isso, isso e isso. Era justamente o que eu fazia. E aí eu pude pegar aquela palavra e começar a fazer com que ela entrasse na minha mente, em primeiro lugar, depois no meu coração e transformasse o meu comportamento. Deus espera que nessa busca pelo reino e pela justiça nós façamos isso ao longo de toda a vida. Possamos pegar o que ele fala de justiça, colocar aqui em primeiro lugar na nossa mente, deixar que desça para as nossas emoções e passar a se comportar, a agir de acordo com o que Deus diz que é justiça, com os alertas que Deus traz para nós. Eu queria uma transformação de vida, eu queria transformar o meu comportamento e através de transformar o meu comportamento, transformar o meu casamento. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Eu queria fazer uma nova semeadura. Eu comecei a pegar os meus comportamentos negativos que eu encontrava nos provérbios, onde dizia o tolo, e perceber qual deveria ser o comportamento positivo, onde dizia o sábio. E aí eu separava o que estava escrito no sábio, retirava o nome, o sábio botava Ana Cláudia e lia o restante de acordo com o meu novo comportamento, a minha nova meta. Este mesmo exercício eu quero trazer para você aqui com a justiça de Deus. Provérbios 11:4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Nós podemos ler a palavra de Deus e apenas ler, mas nós podemos ler e meditar na palavra, entender o que é que a palavra está dizendo. Ele está dizendo que a riqueza é ruim? Não. Muitas pessoas vão ler entendendo que a riqueza é ruim, mas não é isso que ele está dizendo. O Espírito Santo de Deus usou as riquezas como o que havia de melhor. E ele colocou que aquilo que o ser humano pode conseguir de melhor, que são as riquezas, ainda que elas sejam excelentes, maravilhosas, vão ajudar em muitas coisas, não vão poder lhe ajudar no dia que houver uma grande calamidade, no dia que algo vier de repente, no dia que a ira do inimigo, a ira de Deus, a ira da arapuca se manifestar. Mas a justiça vai nos livrar da morte. O que ele está fazendo é uma comparação, dizendo que as riquezas são muito boas, trabalhe para ter elas da devida forma. Entretanto, se detenha mais em buscar a justiça de Deus, pois é a justiça que vai lhe livrar da morte. Provérbios 11:5. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua impiedade cairá. A justiça do sincero endireitará o caminho de Ana Cláudia. A justiça de Ana Cláudia endireitará o meu próprio caminho. Entretanto, se Ana Cláudia usar o caminho da injustiça, pela injustiça eu vou ser derrubada. É assim que nós precisamos ler tudo que fala sobre justiça. Nós precisamos trazer para a nossa realidade. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus no que nós estamos vivendo. Eu já vi muitas pessoas dizendo que não conseguem guardar a boca, a língua, porque elas são sinceras. Elas se gabam de ser sinceras. O livro de Tiago nos alerta que é a nossa língua. Um pequeno leme que toca fogo numa floresta. Significa que essa sinceridade bota tudo a perder. Incendeia uma família inteira. Incendeia um ambiente de trabalho inteiro. Incendeia uma nação inteira. Todas as vezes que somos obedientes à justiça de Deus, colocamos o reino de Deus para trabalhar ao nosso favor. Andar em consonância com o governo de Deus, com a palavra de Deus, com a justiça de Deus, atrai o poder de Deus, o sobrenatural de Deus para todos os nossos arredores, para a nossa vida e para os nossos arredores. A justiça faz uma grande muralha de proteção nas nossas vidas.
Provérbios 12, 28. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. E você substitui pelo seu nome. O caminho da justiça é a vereda que vai preservar. Você coloca o seu nome da morte. Qual morte? A morte financeira, a morte do casamento, a morte das emoções. Provérbios 13, 6. A própria justiça protege aquele cuja conduta é íntegra. A maldade dos pecadores vai destruí-los. A palavra está nos alertando para não termos o comportamento da injustiça. O comportamento da injustiça é cheio de maldade, é cheio de contaminação do pecado, daquele trapo de imundícia, aqueles atos que aos nossos narizes nem tem fedor, mas todos que estão ao nosso redor percebem o fedor do nosso ato de justiça e principalmente o reino espiritual. Enquanto a justiça faz com que nós tenhamos uma vida íntegra, uma conduta íntegra, uma conversa íntegra, um comportamento íntegro. E essa justiça é que nos protege. Provérbios 14, 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. Aqui já está falando de uma coletividade. Quando eu sou justa, eu vou influenciar as pessoas da minha casa, da minha família, com o meu comportamento a passarem a ser justos. Eu vou influenciar com mais tempo as pessoas da minha vizinhança a se comportarem como justo. Eu galgo, alcanço patamares altos na sociedade, cargos altos, eu vou influenciar mais pessoas. Quanto mais alto for a minha função na sociedade, maior influência eu tenho. Eu posso chegar ao ponto de influenciar toda uma nação. No caso, nós estamos orando pela família. Pegue este versículo e aonde fala de nação, coloque a sua família no lugar. Você vai dizer, a justiça engrandece a família, mas o pecado é vergonha para qualquer família. Ao falar assim, ao pensar assim, ao repetir a palavra de Deus, lembramos que a palavra de Deus, ela é o decreto real. Ela é uma espada cortante, ela é uma arma que nós estamos usando para mudar os nossos ambientes, para mudar a nossa situação, para mudar a temporada que nós estamos vivendo. Estamos atraindo essa justiça para a nossa família. Provérbios 15, 9. Os caminhos do perverso são detestáveis para o Senhor, mas ele ama aquele que busca a justiça. Deus abomina a conduta injusta, seja no cristão, seja na pessoa que não professou Jesus como Senhor e Salvador. Ele abomina da mesma forma. Isso precisa estar aqui dentro de nós, para estarmos o tempo inteiro fazendo aliança com Deus e consertando a nossa vida. Quando fazemos um acordo com Deus, estamos dizendo que estamos aliançados, estamos compromissados e que o acordo é que vamos ser súditos dele eternamente. O súdito faz conserto todas as vezes que se vê saindo da justiça de Deus, cada vez que pega um atalho, cada vez que tem uma palavra dura para uma pessoa, cada vez que é grosseiro, rude, reconhece perante Deus, pede perdão a Deus e pede perdão a outra pessoa. O nosso acordo com Deus nos coloca numa posição de alimentar a nossa justiça com Deus, mas alimentar também o governo com outras pessoas, o relacionamento lateral com outras pessoas. Provérbios 21, 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Quanto mais eu entrego a Deus, mais eu recebo de Deus. Quanto mais eu entrego atos de obediência a Deus, mais eu estou seguindo a justiça de Deus. Mas ele alerta, é para seguir essa justiça com bondade e não para ser um carrasco. Não é para ser uma pessoa má. Não é para estar botando um chicote em si próprio, muito menos um chicote no outro. Já vi muitas pessoas usar a palavra de Deus na outra pessoa. Fica jogando a palavra na cara da outra pessoa. Você não se comporta assim porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo. Se você quer fazer isso de jogar a palavra, jogue na sua própria cara. Mas até isso eu digo para você, faça como a palavra de Deus está dizendo, faça com bondade. Deus age na sua vida com bondade. É a bondade de Deus que lhe conduz ao arrependimento. Vai ser a sua bondade no seu comportamento que vai conduzir
quem quer que seja, ao arrependimento. Mas lembre, você não é o juiz da vida da pessoa, nem foi chamado para ser esse cargo. Esse cargo pertence a Deus. Não sente na cadeira de Deus, pois você não vai dar conta. Isaías 32:17. O efeito da justiça será paz, operação da justiça, repouso, segurança eternamente. Quantas pessoas amam a segurança, querem estabilidade, colocam-se a trabalhar feito louco, dia e noite, para trazer a segurança para a sua vida. Enquanto a palavra de Deus está dizendo que a segurança que nós queremos, que a estabilidade que nós queremos, é o efeito de uma vida justa, um efeito de uma vida de obediência. É a paz que volta para essa pessoa, é a segurança que volta para essa pessoa, é a estabilidade que volta para essa pessoa, é deitar e dormir rapidamente em paz, em tranquilidade, é receber a visitação de Deus nos sonhos. Você sabe que o sonho é Deus falando com você? Quando nós estamos acordados, nós lemos a palavra de Deus, mas no sonho nós vemos a palavra de Deus. Ver as imagens é ver a palavra de Deus. Precisamos, mais do que tudo, nos dedicar a vestir a justiça, a viver para trazer a justiça para as nossas vidas. Quando vestimos a bandeira da justiça, quando os nossos atos são cheios da justiça de Deus, da busca pela justiça de Deus, da bondade de Deus, fazemos com que a nossa vida prospere, fazemos com que a nossa família prospere. Aonde estamos, fazemos com que prospere. O nosso trabalho, o nosso ambiente de trabalho prospera por causa da nossa presença. A nossa cidade prospera por causa da nossa presença. Eu e você não podemos pensar menos de nós do que o que Deus pensa, nem o que Deus fala. Emanuel vive dentro de nós. Emanuel é Deus conosco. Aonde Deus está, a paz é para reinar e a prosperidade e o crescimento é para explodir. Houve uma época que a presença de Deus estava dentro da arca da aliança, era a arca do acordo. Onde o povo ia e montava o acampamento, tinha um lugar especial, uma tenda especial e um lugar especial para a arca. Até que o povo começou a desobedecer a Deus, a desonrar, a não buscar mais a justiça de Deus, a olhar o caminho dos outros, a ir pela cabeça dos outros, e Deus permitiu que numa batalha aquela arca fosse capturada e fosse levada. Quando a arca da presença de Deus chegou na cidade do inimigo, todo mundo lá naquele lugar começou a adoecer. Começaram a ter caroços, e aí eles foram buscar os deuses deles, e a resposta foi: se livra dessa arca. Eles foram lá e abandonaram a arca. Uma pessoa chamada Obed pegou a arca e trouxe para sua casa, botou a arca num lugar de honra, e a partir dali ele, a sua família e toda a região começou a prosperar apenas porque a presença de Deus estava ali. Foi quando Israel soube aonde a arca estava e se organizaram para uma comitiva e até lá resgatar a arca para o lugar dela original. A sua tarefa é pegar pelo menos 10 versículos, reescrever o versículo de acordo com a sua realidade. Você quer a justiça no seu casamento, você escreve de acordo com o seu casamento. Nas finanças, você escreve de acordo com as finanças. Na família, no trabalho. E você vai escrever aquele versículo várias vezes, até que você memorize ele e que você possa falar ele no chuveiro, possa falar ele caminhando, possa falar ele deitado, possa falar ele de olhos abertos, de olho fechado. Eu e você precisamos ter a arma dentro de nós. A palavra de Deus, ela é muito boa de ser lida aqui do lado de fora, mas nós precisamos ter ela dentro de nós. Ela é a nossa espada, ela é a nossa luz, ela é aquela que vai trazer a transformação. Esses vão ser os decretos que você vai fazer. E eu quero que desses que você escreva no seu caderno, pelo menos 2, você coloque aqui nos comentários. O nosso decreto real, o Salmo 117. Louvem o Senhor todas as nações.
Louvem-o todos os povos, pois grande é o seu amor por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Deus, a tua palavra ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela traz a transformação que nós estamos precisando. Todos aqui estamos sedentos, Senhor, por uma nova etapa, por um novo tempo, por novas oportunidades, por mudança. Queremos mudança no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, mudança na nossa maneira de falar. Queremos mudança no nosso trato com as finanças, na nossa forma de vender, na nossa forma de comprar, na nossa maneira de negociar, na nossa maneira de medir. Deus, em nome de Jesus, queremos uma aliança contigo, queremos ser consertadas pela tua palavra, queremos estabelecer contigo um pacto, trabalhar na nossa vida, de mergulhar o nosso olhar em trabalhar a nossa estima. O Senhor nos ama muitíssimo. O Senhor tem uma alta consideração por nós. O Senhor colocou o seu maior tesouro, o seu Espírito dentro de nós, nos ajuda a olhar para nós mesmas com esse amor, com esse olhar de grandeza, com essa certeza que carregamos um tesouro, que somos aqui na terra a tua representante, que a nossa palavra, quando está em consonância com a tua palavra, tem o poder de paralisar a obra do mal. Nos revestimos com a tua armadura completa, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada da palavra de Deus, na autoridade e no poder do nome de Jesus, conferido a nós, reivindicamos tudo que Satanás tem roubado de nós. Todo roubo no diálogo, no relacionamento, no afeto, na estima, que seja agora restituído. O ladrão, quando é pego no roubo, é obrigado a devolver 7 vezes mais. Satanás, nós te ordenamos, devolva tudo aquilo que você roubou das nossas famílias 7 vezes mais. As oportunidades, os clientes, as finanças, devolva, restitua 7 vezes mais. A palavra de Deus, as chaves que estão sendo roubadas de nós, que seja devolvidas 7 vezes mais. Todo impedimento que você tem colocado nos nossos caminhos, nós ordenamos que seja removido, retirado. Toda arruaça, toda baderna, todo ataque que estava em ação, que seja paralisado, esgotado, comece a recuar para trás de nós, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora para que os teus anjos venham nas nossas vidas, na nossa casa. Incendeia, Senhor, o nosso lar da tua presença, incendeia o nosso ser da tua presença. Que as prisões caiam por terra, que as alergias caiam por terra, que as coceiras cedam e batam em retirada, que a dor, toda espécie de dor, dor no fígado, dor no rim, dor na vesícula, dor no ovário, dor na coluna, dor nas juntas, dor na articulação, toda dor ceda e bata em retirada. Tudo que está roubando a saúde do seu povo, Deus, que seja agora paralisado e impedido pelo poder do teu nome. Libera a unção de cura. Restaura, Senhor, os movimentos do teu povo. Tudo que estava trazendo má circulação, varize, héris e pele, que seja paralisado. Que o sangue flua livre e abundantemente em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus maravilhoso, recebemos o teu toque, a tua cura, a unção de capacitação, de força, a unção para prosseguir, para prosperar, para crescer. Continua conosco, continua nos ensinando em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, escreva nos comentários 2 lugares onde a justiça de Deus vai trabalhar para você. Copie o link desse estudo, convide outras pessoas para virem orar junto conosco. Eu aguardo você e os seus convidados amanhã.